Ao vivo, hein, pessoal? Rolando ao vivo. Pare de falar besteira agora, hein? Salve, salve, galera. E aí, galera? Uhul! No ar, ao vivo e gravado. Bora lá? Bora lá. Vamos lá. Tem que dar um tempinho aí que o vídeo às vezes não. Isso. Até começar a fazer o stream pro YouTube e tal. Né? Ele dá um. Então, assim, pra começar do começo, né? Esse é um Hangout que é a extensão da parte 1. Então, quem tiver começar a assistir agora e não assistiu a parte 1 ainda e está assistindo a gravação, o vídeo vai estar aqui embaixo, ó. Link para outra descrição. A descrição, o link para a parte 1. Eu tô até pirando já. Né? E na primeira parte eu achei que, cara, foi muito produtiva a primeira parte. Recebi um feedback muito bom da galera aí. Recebi muitos likes no vídeo, vários comentários no vídeo e tal. Então foi um negócio bem bacana, eu achei. Agregou pra mim também, bastante Agregou o camarote. Agregou ao camarote. E nessa segunda parte, os tópicos são Ubiquitous Language, Entidade versus Value Object, Aggregate e Aggregate Roots, Bounded Context, Shared Kernel, Anti-Corruption Layer. E tava conversando com o Ian e com o Eduardo aqui agora há pouco, Cono. Oi. Também se der tempo a gente tentar incluir o Specification aí, tá? Eu tenho um código aqui falar pra mostrar. Dá sim, cara. A gente já... Do Specification Isso. em si. Beleza. Eu tenho uma implementação no GitHub também. A gente pode compartilhar também. Beleza? Beleza. O formato... será que vai dar pra falar isso tudo em 1 hora? Porque Então, eu acho que os 2 primeiros tópicos aí, dependendo, já dá uma conversinha, né? Bom, vamos tentar. Se não der, a gente faz uma parte 3. Eu acho que não vai ser demais pra ninguém, entendeu? O pessoal tá gostando da série, a gente vai continuando, cara. Né, o Eduardo deu a sugestão que eu gostei bastante também, que é fechar essa parte 2 aqui, né? Fechar as dúvidas que o pessoal teve da parte 1 e 2 e a gente criar um outro Hangouts, né? Com essas dúvidas aí. Acho que é um negócio bacana também. É só pegar o feedback do pessoal aí. Está o vídeo do ok lá. A galera que tá dando feedback tá dizendo que já tá assistindo, já tá tudo certo. E vamos lá, galera, vai dizendo aí se tá tudo legalzinho. Isso. Bom, o esquema vai ser o mesmo da primeira parte, beleza? Tem uma pauta aqui do lado pra gente não ficar perdido, mas é algo que cabe perguntas que não estejam aqui também, beleza? Implementações que quem quiser mostrar, que nem tipo Aggregate Roots, eu tenho um código também para mostrar disso. Bounded Context, Shared Kernel, algumas coisas assim. Pode mostrar código também, então fazer na hora não dá porque vai tomar muito tempo, né? Mas se tiver alguma coisa no GitHub, quiser mostrar e tal, para reforçar o exemplo. Vamos bater o papo sobre o assunto, daí se rolar um tempo, a gente mostra o código ou passa pelas referências no GitHub, né? Show. Perfeito. Bom, eu só recomendar também para a galera usar o recurso do Jabber, né, para compartilhar aí os links, né? Vamos usar essa ferramentazinha que eu tenho usado muito nas últimas. Quer mostrar a imagem, cola lá, faz alguma coisa e avisa que tá lá, que a gente dá uma ênfase aqui. Beleza. Então vamos lá, assim, primeiro tópico ali, e talvez o que vai dar uma boa discussão aí, que é o Ubiquitous Language, né? Que é uma das coisas bacanas aí do DDD e eu particularmente é uma coisa que às vezes eu sofro bastante, cara, porque eu sou um cara muito técnico. Cara, direto o cliente tá falando, eu tô vendo o código já. Tem esse pequeno defeito. Então, tipo, o cara tá falando lá, não sei o que, eu já tô pensando, pô, vai ter uma classe assim, vai ter não sei o que, vai ter não sei o que lá. Mas você não pensa já orientado lá no banco, não, né? Cara,
Tem os dois tipos, né, de pessoas que já pensam lá no modelo e já querendo modelar já, e outros já pensam em banco de dados. É isso que acontece em reuniões, geralmente. Eu nunca fui muito falando de negócio, outro pensando em modelo de banco de dados, outro pensando em modelagem. Tipo assim, então, mas vai ter um campo na tabela aqui que não vai. Cara, eu sou muito de ser C# e tal, assim. Banco eu sou, não curto muito até. Uso muito como abstração e, tipo, a maioria dos lugares que eu trabalhei também tinha DBA, e os caras cuidavam a fundo do banco lá, sabe? O banco é meu, ninguém mexe, beleza. Assim, o que eu acho da hora do Bictos Language, que é a linguagem ubíqua... Só fala o que é aí, ô Baltieri, até mesmo pra... Fala no maneiro Amado Batista de ser. Maneiro Amado Batista de ser, né? Isso. Então é a linguagem que a gente consegue comunicar, tanto eu, técnico, cliente, né, o domain expert, qualquer que seja uma linguagem comum pra gente. Então, assim, o que no livro fala e tantos outros materiais falam também. Por exemplo, você está tratando lá, você está iniciando um sistema com o cliente. Por exemplo, o Pet Shop. Pet Shop lá, os caras, o cliente, para eles, é tanto o cachorro, o animal que ele tem, quanto o próprio cliente que traz o cachorro. Então, como que eles tratam isso? Eles chamam de cliente, chamam de paciente, chamam... Então, é uma linguagem onde você consegue aproximar você, que é desenvolvedor, o seu gerente de projeto, o seu Scrum Master, quem quer que esteja envolvido no projeto, mas tem uma linguagem única, entendeu? Então, pô, tá chamando aqui de paciente, então não vai lá você e cria user, etc e tal lá, né? E dá a sua própria linguagem, que acaba sendo uma linguagem mais técnica. Então, é tentar usar esses termos, tentar usar o mais próximo possível. Talvez que o Domain Expert diga isso, né? Que na entrevista você vai extrair isso dele. E tentar usar essa linguagem como um modo universal, para que você entenda e para que todo mundo que esteja envolvido no projeto entenda de uma forma simples, né? Que não seja só para o desenvolvedor, né? Seja algo só nosso. Eu acho que assim, só para a galera talvez se atentar, assim, às vezes se aconteceu, se você já teve em alguma reunião de projeto, de início de projeto com o teu time ou com o pessoal de negócios e em algum momento você falou assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ou alguma coisa aconteceu, tipo, não é isso que eu queria dizer. Ou alguma coisa do tipo, acho que nós estamos falando a mesma coisa. Então essas três coisas, assim, pode ocorrer, isso já é um sinal de que vocês estão com contextos de idiomas, de linguagem, né, diferente. Então, ou seja, uma coisa de você falar numa reunião de negócio, onde você está definindo o domínio, de falar de inversão de controle. O que tem a ver isso, entendeu? Então, é legal que todos estejam falando em todos esses sentidos para que as peças se conectem e a comunicação consiga fluir e vocês consigam definir o domínio, né? E é por isso que eu acho que o Eric Evans, ele também ele faz uma proposta bem legal no livro, que é você modelar em voz alta. Entendeu? Ele dá essa técnicazinha, ó, modela em voz alta. O que você estiver fazendo, expresse para que fique evidente essas nuances que o Kono está falando de coisas em comum que estão acontecendo ali no bate-papo, né? Eu acho que também outra preocupação que tem na questão da Ubiquitous Language, né? E eu já falei na última vez que eu gosto muito da tradução que é linguagem onipresente. Eu gosto dessa ideia de onipresença. É que a gente tem que ter cuidado porque a gente pode ser tentado a acreditar que a linguagem do expert domínio é a linguagem correta, entendeu? É a linguagem oficial. Às vezes acontece isso, né? Você querer trazer apenas o linguajar do expert de domínio para dentro para todo mundo, né? Todo mundo, Agora no Java eu coloquei uma imagem que tem também no livro, que ele faz esse diagrama do que seria a Ubiquitous Language, né? Então acho que se vocês puderem dar uma olhada e bacana, comentar também. Então, mas ele pode ser. Não, pode falar, pode terminar aí. Sim,
o que fica evidente aqui no diagrama é que ele isola o que é termos de negócio, o que são termos técnicos, e centraliza, faz uma interseção daquilo que realmente vem a ser o que ele chama de linguagem de presente e de ubiquitous language, afinal. Isso. E tem outro ponto interessante assim, a dizer, né? Também falando, o livro do Evans fala, acho que o Martin Fowler também falou alguma coisa a respeito, citando o Evans, a respeito dos jargões, né? Então, acho que eu não sei se é o Fowler que falou ou o Evans, mas na verdade isso também não precisa ser. Isso é fato, né? Ou seja, se você tem uma comunicação errônea, isso pode ser catastrófico. Só que também o pessoal fala que os jargões têm que ser evitados, né? Tipo, vamos supor que alguém fala alguma coisa que está fora do linguajar das pessoas, sei lá. Talvez não no termo técnico, assim, do tipo, vamos buildar a aplicação e espero que não quebre. Entendeu? Tipo, eu acho que se todo mundo. Tipo, isso pode, às vezes. Não sei se um assunto desse, esse é um exemplo, não sei se um assunto desse chegaria a ser discutido numa reunião de negócio, sim, mas pode acontecer. Mas o meu ponto de vista é que os jargões que em alguns artigos falam para evitar, eu acho que se você usar o jargão, você pode criar atalhos para que aquela comunicação seja evoluída. Por exemplo... Pode terminar. Tá. Então, assim, eu acho que isso poderia criar uns atalhos para que a gente pudesse melhorar e agilizar as coisas ao invés de ficar rodeando. Eu acho que falar demais também e você não conseguir trazer aquela concisão para as pessoas, né, do entendimento do domínio, pode criar mais complicações. Então, eu acho, assim, é o meu ponto de vista, né? Pode falar aí. Eu queria complementar, nessa parte dos jargões, eu queria pegar carona nesse ponto. Eu tenho um case que eu trabalhei muito tempo em banco, né, e a gente tinha que desenvolver um relatório para um sistema de cobranças, e o nome desse relatório é Francesinha. É um nome nada a ver, tem uma história nada a ver, mas ele tem esse nome. E eu fui totalmente contra e aceitar essa linguagem dentro do desenvolvimento lá da aplicação, da documentação e tudo mais, porque eu achava um nome ridículo, nada a ver. Mas daí eu fui parar para pesquisar e todos os outros bancos e todos os departamentos só reconhecem esse relatório como Francesinha. Até o cliente que tirava o relatório, ele falava, cadê o relatório da Francesinha? Isso é universal dentro do Brasil. Então, é uma falha, que nem eu cometi essa falha nessa época. Que aí você você começou a falar que era outra coisa. Isso, e quando eu queria me referir àquele relatório, eu falava um outro nome, daí começou a criar confusões, porque tinham outros inúmeros relatórios, e a francesinha é a francesinha e pronto, né? Então, assim, esse é um tipo de linguagem onipresente, e ela precisa persistir na documentação, na aplicação, na especificação, em tudo que é lugar, para todo mundo conseguir entender que é daquilo que a gente está falando. Legal. Perfeito. Pô, cara. Beleza? Outro detalhe. Vai pular de tópico já? Não. Fala aí, ó. Não, pode falar. Algumas pessoas falaram assim também, tipo, eu já vi alguns questionamentos do tipo, eu tô trabalhando num time onde tem pessoas, assim, a empresa codifica em inglês, né? E no time tem pessoas que é da China, dos Estados Unidos, brasileiros, e se essa linguagem ubíqua que se fala no DDD, isso poderia atrapalhar, né? O que vocês acham a respeito disso? Bom, cara, Tem uma pergunta aqui, o Hugo ele tá perguntando o seguinte: jargão é quando tá fora de contexto? Entendeu? Ele tá fazendo essa pergunta, aí eu queria jogar nessa discussão que a gente tá tendo agora. Tá perguntando, o jargão é só quando tá fora de contexto? Não sei, viu? Não sei, cara, porque você pode usar o exemplo que que o Eduardo Pires citou, cara, é um jargão conhecido, né? E é universal. Mas vamos supor que vocês já viram aqueles videozinhos, fizeram esses dias um de Fortaleza aí, que os caras falaram em cearenseis e tinham uma legenda, assim como tem aqui em Goiás e tem no Brasil inteiro. Uhum. Vamos supor que
alguém, então estão fazendo um time lá, onde o time é todo de pessoal de Recife, e alguém fala, ó, a aplicação tem que ficar arretada. E vamos supor que tem alguém que não sabe que arretada é bom pra caralho, igual aqui em Goiás. E às vezes isso pode ficar um pouco, isso pode atrapalhar um pouco. Isso talvez seria o jargão, né? Tipo, onde você usa uma expressão onde as pessoas não sabem se aquilo é aquilo mesmo. Que seria, vamos dizer, a mesma coisa que você usar talvez uma gíria, né? Acho que, não sei se isso poderia ser usado dessa forma. Seria seria mais ou menos isso. Eu acho que tem a questão do jargão. Perdão, Ian, pode falar. Uma questão do jargão, que eu respondendo aqui ao Hugo, é o seguinte, tem aquela questão também que é o termo técnico, né, o linguajar técnico de uma área específica. Como eu falei uma vez, eu me envolvi num projeto entre bibliotecários e desenvolvedores de software, né, era desenvolvimento de sistema. E essas duas áreas tinham termos técnicos parecidos. Viu? Então, como representar isso num contexto sem que isso fira a compreensão de duas áreas, né? Então, o jargão, que eu também entendo, é a questão do jargão técnico, que a gente tem que ter esse tato e esse cuidado de tentar desdobrar isso em contextos que fiquem evidente o que cada time vai trabalhar. Perfeito, cara. Olha o Vitor Cavalcante, rapaz. Olha aí. Bem-vindo, Vitor Cavalcante. O cara tá de camisa do Visual Studio também, meu. Filha, cara. Não, mentira. Não. Cara, não, mostra aí vocês três aí. Mostra aí vocês três aí. Olha lá, cara. Os caras patrocínios. É uma prática que eu, particularmente, quero começar a evitar, cara. Sério mesmo. Porque tem coisas que não dá pra traduzir, cara. A gente tá trabalhando aqui e é complicado, cara. Você passar algumas coisas pro inglês. Eu acho chato você escrever, por exemplo, uma coisa que eu odeio no código é quando você mistura português com inglês. Tipo, então, eu ia perguntar. Get usuário by name. Nossa, pô, esse é horrível. Get baiano. Get baiano. Né? Pior ainda, né, cara? Então eu acho ruim. E assim, falando em linguagem ubíqua, a linguagem onipresente e tal, assim, vocês acham que o inglês interfere nisso, atrapalha bastante nessa questão da transparência do que sai do Domain Expert para chegar no código? Eu queria falar, André, eu gosto de dividir inglês e português, assim, o inglês é quando eu estou falando da coisa técnica, então, por exemplo, especificações, eu escrevo specifications, validation, etc. Mas na parte do domínio que refere-se, por exemplo, à linguagem ubíqua, no caso da francesinha ela que eu citei, eu não queria traduzir para Little French, alguma coisa assim, né? Eu teria que obedecer à linguagem do negócio. Então, quando é para a parte técnica mesmo, que nem inversion contra, qualquer coisa assim, eu mantenho em inglês. Agora, o que é negócio, entidade, etc., eu sempre mantenho em português. Sabe qual que é o problema? Vamos pegar o caso da francesinha de novo. Aí se traduziu para Little French. Não pode. Entendeu? Fica assim, ó, francesinha, get francesinha by ID. Não, esses nomes de métodos, ou você se define, né? Ou é português ou inglês. Ou é bitter por data, ou é get by date. Não pode ficar juntando uma coisa na outra. Mas eu acho que às vezes a gente passa por questões que são. Esse ponto que eu tô querendo chegar. Existem jargões técnicos das áreas mesmo. Vamos pegar lá. Esse exemplo da francesinha foi bom. É algo que é um jargão, beleza. Mas é algo que o banco usa. É de fácil entendimento para eles, entendeu? E faz total sentido a gente trazer isso para dentro do código, você concorda? Sim, tem que trazer da forma que ele é falado. Se você está modelando agora, eu acho que tudo isso é diferente de falar que o time é heterogêneo em questões em questões de comunicação da linguagem ubíqua do time, das pessoas envolvidas. Acho que isso é independente. Por exemplo, é a minha visão. Acho que você pode ter um time com um chinês e um americano e um português, que talvez pode ser a mesma coisa de você ter um goiano, um cearense e um paulista na mesma equipe. Agora pode ser que ocorra de talvez você está fazendo alguma coisa que não tem uma tradução para o mandarim. Aí você vai ter que se virar para chegar talvez num ponto específico onde todos entendam.
Tem que ser a linguagem do negócio e do idioma do negócio, né? Se o negócio é chinês, tem que, sei lá, ser feito em chinês. Boa, boa. É que existem muitas peculiaridades, né? Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm o ID da pessoa, que é o documento de identificação deles lá. Aqui a gente tem CPF e RG para usuário já, né? Então, se você já tem user.rg, user.cpf, já dá uma quebra de paradigma aí, né? Ao meu entender. Mas assim, era só para levantar essa questão do não da escrita do código em si, né? Mas a questão do jargão que é falado lá e que é trazido para cá. Cara, eu tô bêbado, tem 2 Vitor Cavalcante aqui, né? Ele Tem quer dois ser lá. onipresente. Saiu um. Esse Vitor, eu vou falar, deixa o Vitor falar, o pai da web aí, cara. Irmão do Tim Berners-Lee. Show. Não, Vitão, a hora que você quiser falar, pode falar. Só seu microfone tá off, né? Acho que você tem que. Tá sem Ixi, cara, ele tá com. Ele não comprou no Summit, pô. Não comprou o fone Não- padrão não- do Hangouts? Ó, fone padrão do Hangouts é isso O aqui. fone dele foi pro pau. Beleza. Não, de boa, cara. Ubiquitous Language, linguagem ubíquita. Mais algum ponto aí, pessoal? Ah, quer tá. colocar? Eu acho que. Eu não sei se isso se intersecciona, mas eu acho que começa a ter algumas discussões a respeito de pessoas. No momento em que você está discutindo o início do projeto, onde você quer começar a modelar o domínio. Existem o cara que tá. Que eu falei no início, né? Existe o cara que está pensando no modelo, existe o cara que está pensando lá na modelagem por banco de dados, existe o cara que está pensando somente no negócio, como pode acontecer, e aí surgem algumas coisas de tipo, além de DDD, eu acho que talvez isso, talvez, eu não sei dizer, tá? Mas eu acho que surgiu a partir disso, eu não sei quem foi primeiro depois, eu creio que foi depois, mas a respeito de MDD, MDA, vocês já ouviram falar sobre isso e vocês concordam que isso pode ser flexionado para isso e a respeito? Eu acredito que sim, mas é muito conceito e acho que pode confundir um pouco se você querer Cara, aplicar tudo isso. Eu já acho que é coisa demais, sabe? Tipo aquelas as igrejas que vão se multiplicando e tal. Aham. Tipo, o cara criou o DDD aí, não, beleza, se você quer discutir modelo, então vamos pro MDD. O não, você quer MDD, discutir... MDD é o luteranismo do DDD, sabe? É tipo isso. Vamos criar um, cara. ABDD, Amado Batista, do Mendes. Amado Batista. Não, brincadeira, pessoal. Eu também fico nessa questão aqui, ó. Cavalcante, o cara saiu. Só para contextualizar, pessoal, quando a gente fala em linguagem ubíquita que a gente está comentando aqui, não tem nada a ver com linguagem de idioma do sistema nem nada, tá? Não nem linguagem de programação. Exato. A gente está comentando aqui agora do inglês e português. Eu até coloquei essa situação aí, porque vocês por português, tá? Mas se a gente tentaria globalizar esse jargão ou não, beleza? Foi muito pertinente o que o Conto falou agora sobre essas. Tá comendo, Conto? Falando sobre essas estratégias de definir modelos, domínios e tal, porque, na verdade, o que é suscitado é que as pessoas dialoguem, que elas discutam, que elas sejam levadas a um patamar de discussão sobre o que vai ser feito, entendeu? Então, assim, no livro do Eric Evans, é legal quando ele fala de Ubiquitous Language, porque ele demonstra um cenário onde ele está numa entrevista com um cara e o cara está explicando os termos e ele vai interpelando no diálogo e isso ele vai montando depois os seus esquemas e seus mapeamentos para alcançar ali um domínio, entendeu? Então, cara, pode falar. Isso é uma coisa que eu acho fantástica, cara. É uma coisa que eu acho fantástica, assim, é você conseguir terminar um projeto, ou estar na metade de um projeto, e você ter não só conhecimento técnico, mas o conhecimento de negócio, né? E de uma forma fácil, assim, você saber do que você está fazendo, saber do que você está, com o que você está mexendo. Porque, cara, é uma coisa assim que eu vejo constantemente no desenvolvimento.
eu tô falando nós, não tô falando pessoas. A gente se especializa muito em linguagens, C Sharp, etc. E acaba sendo um pouco complicado para a gente trabalhar com domínios de outras áreas. Porque, pense, a nossa área é ingrata. Para você fazer um sistema, por exemplo, para um consultório dentário, você tem que saber como o sistema funciona, como o consultório dentário funciona. Você fazer um sistema agrícola, você tem que saber como o meio agrícola funciona, por exemplo. Então, pra gente é um negócio complicado, né? E que tal se você puder modelar isso e já ganhar uma experiência nisso junto, né? Então, isso eu acho que é um negócio muito válido, muito bacana. E de um tempo pra cá, foi algo que eu tento me atentar muito. Então, pô, estou numa reunião com o cliente, estou levantando uma especificação, vendo alguma coisa assim, já tento ficar o máximo possível atento do que se trata o negócio, não esquecer C Sharp, esquecer tecnologia na hora, né, e focar só no domínio mesmo, do que o cara precisa, no código, como ele funciona. É isso aí mesmo. Legal. Vocês usam alguma técnica específica, assim, para comunicação entre o time, ou vocês praticamente fazem um acordo? Como é que vocês entram num time heterogêneo? Assim, heterogêneo não seria o caso, mas um time onde tem vários papéis bem definidos e vocês conseguem manter essa linguagem, assim, porque no início pode parecer como simples frescura, né? Então, Kono, muito bem colocado. Cara, o que eu cito sempre como exemplo é o telefone sem fio, entendeu? O user lá passa por um cara de especificação que passa para outro cara, que passa para outro cara até chegar em você. Então o cara falou banana, chegou abacate em você. Entendeu? É o que eu acho. Por isso que eu acredito que quando você tem um domain expert junto no time, fazendo as reuniões, não diárias, mas pelo menos a planning e a review, ou qualquer metodologia que você use, cara, isso agrega muito, porque você está ouvindo direto do cara. É um negócio ali que o cara está falando. Se você não entender, você pergunta direto para ele, ele vai saber te responder. Agora, se passa por uma pessoa antes, fica mais complicado. Meu ponto de vista, entendeu? Porque daí Vocês a pessoa estão... não entende. Opa, Agora, deixa eu falar. Saudações. Tá parecendo que você tá dentro do banheiro, cara. Rapaz, olha só, se fosse banheiro. Eu acho que tá pegando meio. Ali, ó. Tá vendo ali o cara digitando 5. Giovanni tá trabalhando. Bom, gente, eu queria só contribuir com essa parte que vocês falaram agora, em relação de como se comunicar com o cliente, né? Eu concordo em partes com o que o André colocou, com o que o Bonchiori colocou, de você ter camadas a mais atrapalha um pouco. Mas, por exemplo, uma coisa que eu não abro mão em nenhum time que eu entro é ter um analista de negócio. Ele não é o cara que faz análise e entrega mastigado para o time, não é isso. Ele entende antes com o cliente se o que ele está querendo faz sentido e como atingir, a melhor forma de atingir aquilo e validar isso com ele, certo? Então, o analista de negócio, faz um tempo na Lambda que a gente não abre mão de ter esse cara nos nossos times. Certo? Bacana. E aí ele atua como um domain expert para vocês aí. Ele é um cara que... Exato. Não necessariamente. Não necessariamente, essa que é a coisa. Ele está lá para facilitar a coisa, certo? Geralmente, quando o cliente não tem um PO, que a gente sempre prefere que o cliente tenha um PO, certo? Mas quando ele não tem um PO, não tem disponibilidade, esse cara toma às vezes, faz isso, né? Mas não é a principal função dele, não é nem isso que a gente quer vender para o cliente, porque a gente prefere que ele tenha um PO, tá? E aí... Só explicando pro pessoal, PO, Product Owner. Exato. Beleza? Tá. E aí, só reforçando também o que você falou, Gautier, a questão de você conseguir com que o time, fazer o que você falou de o time olhar e entender o que o cara está precisando, faz toda a diferença na construção do software. Ele tem que se envolver de uma forma, porque software o que é? Automatizar a resolução de um problema, certo? E você precisa entender esse problema para você conseguir automatizar essa resolução. E até propor soluções melhores. Algumas vezes na Lambda a gente chegou e falou, não, você não precisa de software para resolver isso. Perfeito, cara. Perfeito. A questão do analista de processos, eu acho bacana, se você tem a condição de ter, até porque
quem nunca passou por isso que me fale agora, mas em várias vezes você chega pro cara, você começou a especificar, etc, você começou a desenvolver, aí o cara vê que o que ele te falou, na verdade, tem N falhas no processo dele. O processo que ele falou, nem ele sabe o que acontece. Ele não tem um processo maduro ainda, entendeu? Ele não tem algo maduro, mas ele quer um software, ele quer que saia alguma coisa. Ele quer que saia alguma cagada, no caso. Né? Essa é uma questão que eu queria colocar, que na verdade é uma dúvida, que é o seguinte: como é que é a questão da linguagem ubíqua, ela segue o caminho, tipo assim, por exemplo, eu sentei com o analista de negócio, capturei aqueles termos que eu identifiquei que são do domínio, que vai compor a linguagem onipresente, tal. Isso às vezes isso só como se fosse uma coisa one-way, do expert para mim, desenvolvedor, que vou implementar em software. Mas qual é o feedback que o expert tem dessa linguagem onipresente? Entendeu? Como é que vocês lidam com isso? Eu não sei se é exatamente o que você está perguntando, mas eu vou dar um caso aí, ver se eu entendi. Já teve caso de cliente, por exemplo, com alguns termos que a gente questionou ele porque não fazia sentido. Falou, não, mas é o termo que a gente usa aqui. Ok, mas você entende que está errado? Por exemplo, você está chamando batatinha de abóbora. Falei, não, mas eu sempre chamei batatinha de abóbora. A gente está reescrevendo o software, você quer que realmente continue assim? Eu questiono ele, eu acho que é importante questionar porque ele está acostumado a usar aqueles termos que vale a pena a gente questionar e devolver para ele e perguntar se está correto ou não. Só agregando, eu acho que não só vale a pena, como deve, é o que o cara espera de você. O cara espera também que quando ele coloque o processo dele para você, que de certa forma você consiga ver esse processo e consiga também dar um ok para ele ou não ok, se isso realmente é válido, se não é válido. Esse lance, por exemplo, de chamar a batatinha de abóbora, é algo que, cara, parece que não, mas comigo já aconteceu com uma certa frequência, entendeu? Você chegar num processo, você tem um processo, você pergunta pro cara assim, mas por que você tem esse processo aqui, se isso já é feito manualmente em outro lugar, ou se isso já é feito automatizado em outro lugar? Aí o cara para pra pensar e fala assim, putz, é verdade. Isso aí. É que o cara tá tão acostumado a fazer, é igual deixar a dev fazer o teste lá no front-end. Você tá tão acostumado a digitar a data, o nome, tal, que no fim você nem viu que... entendeu? O cara tá viciado. Existe o vício no processo também, né? Então eu acho que a linguagem ubíqua tá aí, Ian, tentando responder a sua questão e expressando minha opinião, ela também serve dos dois lados, cara. Eu acho que quem tá ouvindo aqui tem o direito, sim, de contestar e de sugerir talvez um nome diferente, um nome que se contextualize com o mercado, algo que todo mundo já usa, etc. Tem um negócio interessante que fala no livro do Evans lá, que ele fala assim, ó, que ele está aqui, assim, os especialistas de domínio devem se opor-se, né, aos termos ou estruturas que são difíceis ou inadequadas para transmitir o conhecimento do domínio. Isso aí. Já os developers devem ficar atentos à ambiguidade ou inconsistência que pode atrapalhar o design. Assim, vendo isso aqui, eu não sei a respeito, mas fica, tudo bem que é dos dois lados, mas fica parecendo que a linguagem tende a bater mais do lado do negócio. Claro, porque o domínio vai ser baseado a partir do que o analista de negócio acaba se transmitindo ao time, né? O que vocês acham? Eu concordo. Me diga uma coisa, nesse ponto de vista em que eu faço essa pergunta porque às vezes parece que da forma que a coisa é posta, parece que como se os técnicos são responsáveis por deixar sagrado essa linguagem, entendeu? Eu sou responsável por deixar ela inviolável, ela que eu sou o único responsável, mas como quando colocou agora, no próprio livro do Evans, ele diz que os especialistas de domínio devem ficar atentos, né? Mas assim, que ferramentas nós podemos usar para que eles percebam o momento em que a linguagem foi corrompida? Entendeu? Por exemplo, seria o caso de, o uso de aspectos, né, um BDD da vida, seria uma boa ferramenta para ele fazer esse acompanhamento? Entendeu? Que o software está seguindo a linguagem dos cenários que ele determinou. Entendeu? Olha, eu posso falar um pouquinho do BDD.
O BDD em si, a gente teve uma discussão, tem até uma palestra que eu estou montando baseada nisso, que ele meio que foi desvirtualizado ao longo do tempo, falando que isso aí é teste, né? Na minha opinião, e assim, discutindo com outras pessoas aqui na Lambda, a gente concorda no seguinte: o BDD ele não está trazendo o cara uma comunicação melhor do cara de negócio com o cara técnico. Ele está trazendo um link entre o TDD, o nosso código de testes, o nosso código de negócio, com a realidade de negócio com o cliente, com o comportamento do negócio do cliente. Então, nessa abordagem, a gente pode falar que esse BDD ele traz essa visão de comportamento do software, de comportamento de negócio, para o nosso código, só que nem sempre traz essa visão para o cliente. Tá? Eu já desisti, na minha opinião, de tentar trazer o cliente ler os testes de BDD para falar, não, aqui ó, o comportamento está correto. Eu faço isso para melhorar o meu design e para validar se o meu comportamento está válido. Mas eu já desisti de ter esse ganho extra, que é ter uma validação do cliente. Legal. É o que eu ia comentar agora, né? Bom. Porque, assim, eu não tenho experiência com BDD, além de palestras e demos, entendeu? Não cheguei a implementar. E uma opinião que eu queria era essa, se realmente você consegue trazer o cara para dentro do código mesmo. Pela minha experiência pessoal, cara, todos os projetos que a gente usa BDD. Mas o cliente de verdade, o cara que precisaria olhar, ele não olha. O meu caso é um pouquinho mais diferente. Eu acho que esse cenário que eu estou agora é favorável. É quando o meu cliente ele é um técnico como a minha equipe é. E eu desenvolvo para ele, eu entrego valor para ele, e esse valor ele precisa de uma garantia de que está alinhado com o negócio que ele me passou. Então, nesse caso que eu estou agora, no caso que é a Secretaria de Tributação, eu desenvolvo para uma outra equipe técnica, nós somos um braço, uma força à parte deles, nós desenvolvemos regras de negócio a pedido deles, eles nos passam os contextos e explicitam as regras de domínio, e eles têm esse feedback se a coisa está acompanhando o domínio através dessa ideia do BDD. Então a gente conseguiu fazer uma coisa lá a gente até usou o NSPEC nessa ideia, e eles rodam e eles veem os cenários sendo corrompidos ou não ali. Então esse contexto para mim foi favorável nesse caso. Tá, mas aí uma pergunta, vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim. Agora ficou melhor, É que eu troquei agora, que eu vi Bom, nesse caso, a minha pergunta fica, esse cara que está lendo os seus testes, realmente é o cara que deveria validar o negócio, ou ele só está validando uma API, a parte técnica? A parte técnica, né? Nesse caso, ele está fazendo mais ou menos o papel do meu PO, no caso, né? Mas será que, a minha pergunta é assim, será que você não está criando, eu não sei exatamente o seu código, mas será que você não está criando um framework para uso técnico? Vamos dizer. Não. É porque, por exemplo, o caso que eu vi agora, porque esse cara técnico, ele é um auditor fiscal. Faz sentido. Ele entende as regras tributárias, só que, como, por exemplo, no Brasil hoje, esse papel do auditor fiscal está mudando, eles estão virando mais técnicos do que aquele auditor mais clássico que ia lá e fazia fiscalização manual. Existe um braço técnico das secretarias hoje, então esse cara, ele é um auditor, ele entende as regras de auditoria fiscal, de tributação, mas ele é um técnico também, entendeu? Entendi. Aí faz sentido, aí é um bom cenário. Isso. O pessoal, só querendo ser chato, né? A gente já chegou mais na metade, a gente está no primeiro tópico. Vocês preferem continuar? Eu falei que não ia dar tempo. Eu falei que não ia dar tempo. Tudo bem, galera. A gente faz mais. Não tem importância. O importante é que a gente consiga evoluir bem os assuntos aqui. Eu acho que chegou numa discussão legal aí da questão do BDD também. E é algo que, eu acho interessante pra caramba, só que eu nunca tive a oportunidade de implementar, né? Uhum. Então, até ouvindo as opiniões aí agora, estou em cima do muro, cara. É só pra acho que eu vou dar uma faca pra cada um, aí vocês resolvem aí, quem sobreviver.
Eu só queria complementar mais uma coisa. Hoje o que a gente faz a gente acredita que testes funcionais são muito importantes para a aplicação. Então a gente acaba ligando uma coisa com a outra. Então a gente, na hora de fazer, em vez de só fazer os testes funcionais, acaba sendo escrito no formato de BDD, que não é exatamente como o cara que escreveu lá BDD, o Don Norton, falou que deveria ser, até porque ele não explicitou isso. Mas a gente usa o padrão, que é usando o should, usando alguma linguagem que interprete Jekyll, mas por estar acostumado a fazer isso. Hoje eu abriria a mão desse tipo de coisa e iria para uma coisa mais simples, justamente por pensar que o cara de negócio não olha. Se eu achar um cenário igual ao do Ian colocou, eu acho que aí eu voltaria atrás, mas no momento, dos clientes que eu tenho hoje, eu não usaria desse formato. Show. Então, já que o Eduardo Filhos falou, coloca o próximo assunto aí, Eduardo. Beleza. Vou só Então, oi? Só perguntei no chat aqui se o pessoal tem mais alguma dúvida, alguma questão do Ubiquitous Language. Tá. E daí a gente já passa pro próximo. Tá. Bom, o próximo assunto que a gente vai falar, se alguém quiser já preparar a dúvida aí também, é sobre entidade vezes value objects. O que é um, o que é outro, qual que é a diferença deles. Então, bom, só para apresentar então rapidinho, né? Eu costumo definir entidade como alguma coisa que possua algum tipo de identidade. Então, se possui identidade, você consegue separar, identificar como alguma coisa única, ela pode ser considerada uma entidade. Por exemplo, pessoas, carros, etc. Né? A pessoa tem o documento, o carro tem o chassi, tem alguma coisa. Então isso pode ser considerado uma entidade. Eu posso criar entidade carro, entidade pessoa. Agora, o que não é entidade, aí a gente já pode começar como objeto de valor, né, dependendo do que for. Que nem se você for colocar, sei lá, um pneu. Pneu, ele tem um número de série, mas o número de série é para um lote, não é para ele só. Não existe um número de série só para um pneu, né? Então, você pode considerar isso uma outra coisa, né? Não uma entidade, porque através de uma factory, sei lá, você constrói o carro e bota os pneus nele. Então, separação de entidade, mais ou menos, só para dar o conceito, a visão geral, seria assim que eu enxergo. E como vocês enxergam? Então, um outro ponto que eu tinha até anotado aqui é a questão da mutabilidade nossa, mutabilidade, nem sei se existe essa palavra, né? Da questão da entidade, né? Que a gente fala que tipo, a entidade ela é mutável, né? Porque a gente pode, ela mesma pode trocar os atributos dela sem trocar seu ID, por exemplo. Então, ela mesma consegue se manter, né? Uma entidade por si só. Ela não precisa de outros itens ou outros artefatos para existir, né? Normalmente, até nas minhas entidades, eu acabei adotando um approach de usar a guide quando possível, para até não depender da geração do ID pelo banco de dados. Cara, isso é muito bom. Era uma coisa que eu fazia bastante antes. E eu acabei lendo os tutoriais, achei bacana pra caramba as ideias do pessoal e acabei gostando. Acho que o Eduardo explicou bem o contexto do VO e da entidade. Eu também concordo com isso, que a gente consegue separar assim, tipo o carro e o pneu ali foi um exemplo bem prático. E isso no domínio, para mim, entidade, eu foco muito em entidade. No domínio é algo que expressa alguma coisa para mim, né? Então, quando a gente está modelando lá, você está na sua linguagem ubíqua lá, e você está escutando paciente, não sei o que, faz tal coisa, tem uma reserva de sala, blá blá blá, não sei o que, então você já... Né, eu falei que não era para pensar nisso enquanto você estava com o cliente, né? Estou me contradizendo aqui, hein? Mas assim, você não pensou na hora, mas você anotou, e daí depois você leu e daí você falou assim, esse aqui é um candidato para virar uma entidade. Por quê? Porque ele é algo forte no meu domínio, né? Acho que com o tempo você consegue distinguir isso com muita facilidade, né? Quando você começa a falar em entidade, valor, o que agrega ao domínio, e você tem uma entrevista aí com o seu cliente, aí normalmente você sai da entrevista já com os candidatos para a entidade, né?
Isso é algo bacana. André, eu queria tocar nesse assunto que você falou. Desculpa aí, Kono. Só Não, falar vai lá, do guide vai lá. rapidinho. É muito importante, pessoal, deixar a dica, usar guide, tá? Por mais que você tenha um ID de repente, mas usa um guide para controlar. Porque assim, eu atuei recentemente num cliente que ele adquiriu uma empresa concorrente e foi fazer o merging lá da base de clientes, né? Aqui ele tinha o cliente 1, aqui ele tinha o cliente 1. O que ele faz, né? Porque com o cliente tá os produtos, o log, uma cacetada de coisas ligadas àquele ID. Se você trabalha com guide, é difícil acontecer assim, chama o Fantástico se acontecer, de acontecer um guide com o mesmo valor, né, em bancos assim, e diferentes. Unique Identifier, né? Eu chamo o Fantástico, eu chamo o Guinness Book, sei lá. Então sempre usem o guide, pessoal, nas suas entidades, porque você nunca vai saber o que vai acontecer, uma hora você vai precisar fazer uma migração de banco e aquele cara garante a integridade da sua base. O único problema que eu tive com isso foi a questão de que para Oracle e SQL, o guide, ele colocava e tudo em uppercase, cara. E isso dava merda, sacou? Aí a gente teve que tratar isso, saca? Então, tem umas peculiaridades. Mas acho que, eu não sei se isso é com... default do Oracle, mas eu não sei se é uma política do banco lá, mas ele colocava o guide todo em uppercase. E aí, então, como trabalhava com 2 bancos, dava mó merda. O guide no então, Oracle... Só tomar cuidado com isso também. Inclusive uma das trabalheiras, se você trabalhar com o Entity Framework Guide para Oracle, por exemplo, é o gerador, né? Ou se você pegar o NHibernate, cara, o NHibernate gera guide para tudo quanto é tipo de banco, né, cara? Já o EF tá um pouco pobre nisso aí ainda, então tomem cuidado. Você tá sendo generoso num pouco pobre, né? Assim, o Vitor não gosta de voltando nesse ponto da entidade, uma coisa que eu bato sempre ali é que, tipo, quando eu tô modelando meu domínio lá, quando eu tô escrevendo minhas classes, cara, eu já fiz um Hangouts passado, vou reforçar, não quero que me pergunte de novo, hein, já falei. É o seguinte, eu gosto que minhas classes, minhas entidades, eu consigo construir, por exemplo, o sistema todo no console application ali, ou nos testes lá, sem precisar de banco de dados, sem precisar de repositório, sem precisar de nada, entendeu? Então essa é a ideia que eu tenho quando eu estou construindo um domínio ali. E o guide me permite isso nas entidades também, né? Porque eu posso ter uma instância do cara com guide ali, com algo válido, já algo que eu sei que vai se concretizar na persistência, que define uma entidade unicamente, sem precisar chegar até o banco de dados, por exemplo, né? Uma coisa que eu queria só falar também sobre a questão de values objects também, que a gente estava comentando agora, que ele remete também para a questão do estado, né? Sim. A questão do estado do objeto, porque em questão de regra de negócio, a gente tem que ter cuidado para que esses objetos de valores não sejam corrompidos durante as transações, entendeu? Então, assim... Cai no caso do Anti-Corruption Layer e vários outros itens. Isso, lá na frente vai falar sobre isso. Então, eu estava lendo um livro do Kent Beck, que ele faz até uma expansão bacana sobre isso, que ele diz assim, que a gente está acostumado a trabalhar na natureza com o estado, né? A gente percebe o estado das coisas, a alteração, tudo, então, mas nessa questão do mundo do software, a gente tem que ter esse cuidado em separar que objetos são esses. Uma coisa que eu vejo muito comum, que foi o exemplo que o Data colocou agora, é as pessoas diminuírem os valores dos values objects no seu design, entendeu? Às vezes colocam values objects como simplesmente seguradores de enums, ou para botar valores fixos e estáticos como cores e valores padrões, e esquece dessa situação importante que é objetos que precisam que seu estado não sejam alterados em uma transação. Perfeito. Exatamente. Isso é importante colocar porque essa é a grande diferença do Value Object para o DTO, certo? O DTO é diferente de Value Object e o DTO, além de ser um câncer da câncer, ele cara. Adoro quando ele fala isso, cara. É só para transferir o objeto. Então cara, você pode mudar o valor disso. Quem tá usando DTO para fazer outra coisa, pô? Pessoal, eu gosto de chamar DTO de sacola de dados. Sacola de dados. É tipo uma sacola de dados. Você coloca as coisas ali, leva pro outro lado e tira. Só isso. É isso, você não tem que se preocupar com essa coisa. Tipo... Pronto, o cara acabou de lançar um novo termo aí, cara. Sacola de dados. Sacola de dados. Mas não é novo esse termo, isso aí é utilizado muito para DTO.
Não, mas sacola de dados? não. Nunca vi. O seu termo é mais específico, é sacola cancerígena de dados. Não, era isso aí. Sacola from hell de dados. Exato. Bag from hell. O Vitor é meio revoltado com a vida, assim, é normal. Não, sou revoltado com as coisas que dão câncer. Webforms. Oi. Nossa, parou, gente. Parou. Senão não vai, senão a gente não sai daqui hoje. Bom, só deixa eu colocar uma coisa. Eu falei dessa diferença do ETO e do VO, e tem uma outra coisa que vocês falaram do Git, mas tem um outro, por exemplo, no NHibernate, você tem o HILO, né, High-Low, se não me engano. High-Low. Isso, que é um outro gerador que é melhor, eu pelo menos, ele tem uma velocidade maior e é independente de banco. Então, o problema que o Conan tinha falado lá do Oracle e tal, esse não teria problema se utilizar o High-Low Generator do NHibernate. Isso, mas aí do Oracle aqui, o Takashi falou aqui que é sobre o RAW lá do Oracle, tá? É porque eu tinha esquecido. Viu? Mas a questão do Hilo é só o método de geração do GUID, né? O GUID permanece o mesmo ainda. Não, tá, mas a geração desse GUID... A geração é diferente, né? Diferente. Né? É porque questão de compatibilidade, porque, cara, se você for pensar, o Hibernate trata isso legal, se você for pensar, a gente não tem que pensar em questão de persistência de ID ou persistência de objeto no domínio, né? Isso tem que ser tem nada a ver pra gente, né? Não tem que... Tipo, uma coisa que me mata, assim, ó, é no... Tem um tópico de anti-corruption layer, não vai dar tempo de... que arranca meus cabelos, é a questão do Entity Framework exigir que você tenha um iCollection. Cara, quando você tem um iCollection no seu domínio, você pode ir lá e dar um ponto .add, tudo bem que você deixa um private set lá nele pra ninguém colocar nada, mas, cara, fica feio, cara. Você modela uma classe imutável, você deixa um negócio todo bacana, e daí, o negócio exige que você tenha um iCollection lá. Essa semana eu descobri um jeito de fazer isso. Um jeito de você usar um iEnumerable em vez do iCollection e conseguir mapear no Entity Framework. Só que dá medo de fazer, porque é uma gambiarra, cara. Sério. Ativar o performance... Eu vou ficar calado nesse momento para não falar muito contra o negócio. Pode falar, cara. Estamos no Hangout da Google. Então. Que pode, então. Que pode. Não, é sério, cara, porque é uma coisa assim que. Falando em entidade, em domínio também. Vocês pegaram essa última versão do Antiframe que tá ruim assim, cara? Não melhorado, não? Cara. Nós estamos com um time aqui desenvolvendo software de produção com Entity Framework novo e o ASP.NET VNext. E cara, aí? Mudou bastante. Não tá pronto. Eles colocaram no blog. Não tá nem perto. Cara, mas pra mim parecia que o EF tinha melhorado muito, cara. Não, as ideias. 6.1 pra cá. O fundamento dele melhorou. Sim. O fundamento dele tá melhor. Só que ele ainda tem algumas coisas. Primeiro, eles podem corrigir, né? Mas ainda, vamos dizer assim, não dá ainda para falar que ele vai substituir o NHibernate como o melhor ORM em .NET. Tá, você fala para aplicações complexas, né? Sim. É melhor que eu falo até completo, né? Porque se você vai fazer uma coisa simples, tem o Simple ORM, tem o dá, perpeta pouco. Vamos sair da camada de infraestrutura, vamos voltar para o domínio. Vamos voltar para o domínio. Seguinte, galera. Esse é outro podcast. Questão de DTO e VO. Tá? Acho que ficou uma dúvida aí. O que é DTO e o que é VO? Tá? DTO é Data Transfer Object e VO, dá para falar que o VO é um DTO que mantém o estado. Ele é imutável. Beleza, cara. Se a gente conseguir... Alguém tem algum código aí para mostrar? Eu tenho no meu GitHub, eu acho. Só pra gente conseguir contextualizar a galera aí. Cola lá do Tem uma sacola de dados que você transfere dados da sua controladora para o serviço. É um exemplo. É um exemplo, Conan. Sim. Esqueceu de falar que às vezes a gente chama de view model também. Não fala view model, cara. View model... Não model view model. Então, mas aí confunde com model view model. Por isso que eu falo specific model. Specific model. View model. Specific view model, eu chamo.
Mas tem um problema que isso não é uma ubiquitous language, né? Daí a gente não entende quando que a gente tá falando de uma coisa ou da outra. Exato. Tá vendo? Bom exemplo, bom exemplo. Bom exemplo. Bom uso. Cara, um exemplo que eu tenho no meu GitHub, que eu tenho usado bastante, é o sisteminha de reserva de sala, tá? Que eu criei lá e... Bem simples, cara. Você vai lá, reserva uma sala, e o caso que a gente tava comentando agora é justamente esse. Eu vou colar aí no chat aí pra vocês. Nossa, um cara mandou um monte de exclamação, de interrogação lá, tá nervoso. Eu acho que foi o que eu falei, então, né? Que DTO não é VO. E aí é o seguinte, cara, por exemplo, como que você identifica o que é uma entidade e o que é um value object aí no caso, né? Se você pensar na questão de uma reserva de sala, por exemplo, beleza? O que é uma reserva? O que é o ato de reservar? O que é isso? E o que é uma sala? Beleza, se você falar assim pra você, o que é uma sala? Não, deixa de ser um objeto? Não deixa de ser um objeto. Já, grosso modo, você analisando assim, é um lugar, um espaço, etc, que você tem. Agora, quando eu falo pra você o que é uma reserva, é algo bem mais abstrato do que uma sala, não é? Sim. Vocês concordam? Tanto que no físico, né? Ele é uma entidade lógica, vamos dizer assim. Exato. Né? Então, isso, pra mim, às vezes ajuda bastante, ou confunde, isso vai depender de quem estiver interpretando, na hora dessa modelagem. Por exemplo, assim, uma sala. Eu vou fazer uma reserva de sala. Eu vou ter uma entidade reserva. O que é reserva no modelo de entidade? No meu domínio. Eu tenho uma reserva de sala. O que é reserva e o que é a sala? Por exemplo, uma reserva pode existir sem uma sala? Entendeu? São coisas assim. Então, eu chego à conclusão que quem tem que controlar, por exemplo, a questão de confirmar uma reserva, de marcar se uma reserva está em progresso, de ver se uma sala está disponível para ser reservada, quem tem que controlar tudo isso, no meu caso, é a reserva de sala. Porque se a gente está falando de entidade aqui, a entidade é imutável e ela por si só consegue resolver seus problemas aí, vocês concordam que a reserva tem que estar ciente de tudo isso? Para eu reservar uma sala, por exemplo, eu tenho que saber os feriados que eu tenho no ano, se a sala está liberada, quantas reservas de sala eu tenho para esse dia, quantas reservas dessa mesma sala. Mas é dada pela reserva de sala e não pela sala. Então, olhando assim, eu já consigo distinguir e falar assim, beleza, a reserva, para mim, sem dúvida, ela vai ser uma entidade. Eu vou ter uma entidade reserva. Você pode ter umas agregações aí no meio também, né? Na verdade, a reserva ela é o aggregate root e a sala seria agregada a ela, né? Mas Isso. não vai dar tempo de comentar isso também aqui hoje, né? Tá no tópico. Só para dar um apoio aí para a galera que está acompanhando, é o seguinte, pegando por base esse exemplo aí do Baltieri, é o seguinte, quem ainda não sacou a diferença do que é um value object para um DTO, olha a estrutura de classe, veja que, por exemplo, os seus atributos estão livres para leitura e privado para setar valores, e esses valores são setados a partir da construção do objeto, né? Então, ele está com seu estado mantido, né? Então, assim, não existe o perigo desse objeto, no meio da transação, ser alterado o seu atributo diretamente, que não seja por uma ação explícita, conforme a linguagem Ubiquitous, por exemplo, confirmar, marcar que está em progresso, cancelar. Entendeu? Então, é só para esse apoio, galera. Beleza. Eu acabo definindo por isso aí, entendeu? E é aquela coisa que eu comentei no começo. Durante a reunião com o cliente, você está conversando, você começa a pegar os nomes. O cara fala assim, e aí a gente faz uma reserva de sala, e reserva a sala, e não sei o que, faz a reserva, blá blá blá. Os nomes você acaba vendo com uma certa... constantemente ali, né? É algo que já está sugerido a ser uma entidade no seu domínio. André, o Ian deu uma focada legal agora em VO. Eu queria falar um pouco de DTO só para quebrar também essa dúvida, parece que ficou alguma coisa assim. Agora, DTO, você tem lá produto, categoria, valor, não sei o que, essa aqui tem um monte de coisas separadas, né? Em entidades diferentes. Você não vai ficar indo toda hora consultar cada um deles para devolver cada um deles. Você vai lá e quer colocar tudo de um lugar só e levar tudo isso para outro, né? Por isso que eu falo da sacola de dados. Então você cria lá um DTO, relatório geral de não sei o que lá, de compras.
coloca preço, categoria, produto, vendedor, sei lá, coloca todo mundo ali dentro e joga isso aí para outro lugar para tirar essas informações e trabalhar elas separadamente. Isso aí é DTO para mim, você bota tudo lá, joga para outro lado e pronto. Para o quê? Economizar recurso de ida e de volta, de consulta de banco de dados, etc. Então, o meu caso aí eu estou colocando até no grupo ali, por exemplo, na minha API. Quando a gente está trabalhando no back-end separado do front-end, que é uma coisa que eu gosto bastante, o foco, cara, tem muita questão de performance, o que vai entrar, o que vai sair. Então, normalmente eu crio, desculpa eu chamar de view model, tá? Desculpa aí, perdão. Então eu crio os view models tanto para entrada quanto para saída de dados. Por exemplo, uma coisa que eu sempre faço, às vezes, não sei se vocês já tiveram oportunidade de trabalhar com aplicações móveis, mas tem que ter uma performance violenta, tem N quesitos que a gente não consegue trabalhar uma aplicação, não precisa se preocupar, uma aplicação web MVC, por exemplo. Então, é muito comum eu, por exemplo, fazer um get de meus posts do blog, os meus treinamentos, tudo num set só, e jogar isso tudo para view, entendeu? Fazer um request só no banco, trazer isso para o front-end, armazenar isso num cache local lá do browser e trabalhar com isso. Então eu uso um DTO para isso. Ele sai do meu banco, ele não sai uma entidade usuário, até porque eu não vou precisar de todas as informações do usuário. Se eu olhar a entidade do usuário, ele tem a senha do usuário. Eu nunca vou trazer a senha. Você traz o DTO do repositório? Não. Ele tem uma API na frente que faz isso. Você tem uma API na frente que faz isso. Exato. E eu tenho ainda uma camada. Eu tenho uma camada de serviços que faz a orquestração disso, né? Em alguns casos, né? Porque tem casos que eu preciso. Eu tenho, sei lá, vou ter um console application que faz integração com banco ali no meio. Então eu não posso deixar, eu não gosto de deixar a regra de negócio no controller. Nem fluxo no controller. Eu acho que o controller ele tem que ficar enxuto, magrinho. Ele orquestra. Então eu acabo deixando, por exemplo, o meu controller, normalmente, ele só tem isso aqui que eu coloquei no chat ali, né? Eu tenho um result que eu pego o cara do serviço ali, um response, e boa. E quem trata tudo isso é a camada de baixo, pra mim. E daí eu uso um DTO para expor isso. Para expor só o que eu quero ou para receber só o que eu quero. Um caso clássico disso, cara, é o seguinte. Imagina um cadastro de usuário. Um cadastro de usuário simples. Para você inserir o usuário no banco, você precisa da confirmação da senha? Precisa. Só que na sua entidade você tem um campo confirmação de senha? Não tem, você não precisa persistir a confirmação de senha no banco. Então você tem um DTO na frente que ele exige que o usuário informe a senha e a confirmação de senha, só que daí obviamente você transparece isso para sua entidade, né? Você cria uma instância da sua entidade baseada no DTO, aí você pode usar recursos como o Automapper, por exemplo, que o Eduardo já vi o Eduardo falar várias vezes, para passar essa entidade para baixo. Tá, a gente conversou, teve uma discussão sobre isso a semana passada lá no grupo, enorme, até tem uma hora que eu desisti. Mas a questão, por exemplo, eu até falei lá, o DTO, você tem que utilizar, mas a gente está falando disso, desse exemplo mesmo que você colocou, justamente pela linguagem que a gente está utilizando, certo? Por ser uma linguagem tipada, um C#, você vai precisar fazer isso. Se você tivesse em outro tipo de linguagem, usando JavaScript, usando Ruby, você não precisaria ter essa necessidade. Então, é só a gente olhar e falar que a conversa da outra vez foi por causa da view data ou view model. A gente só tem que lembrar que isso a gente usa por uma imposição do framework da linguagem que a gente está utilizando. Por exemplo, eu não consigo no C# hoje criar um método com parâmetros, uma function, por exemplo, que recebe 50 parâmetros que eu não sei quais são e quais tipos são. Né? Diferente do JavaScript, né? O JavaScript, se eu passar 10 parâmetros para ele, um int, 10 char, 10 int, 10 char... São cenários diferentes. Então, eu só queria colocar isso, que você faz DDD também com JavaScript, você também faz DDD com Ruby, certo? E eu não uso DTO em Ruby. Então, não preciso. Então, eu passo dados para o meu cliente via JSON, mas aquilo não é um objeto, uma classe que tem representação estática na linguagem.
Um outro approach aqui, Vitor, até para você expor dados, é a questão de utilizar o link, né? Você pode dar um new na hora de cuspir os dados na tela ali. Projeção, fazer projeção, né? Mas e para a entrada disso aí, né? Não tem como você esperar uma function desse cara, né? Você tem que... O melhor jeito aí, no caso, é você esperar um objeto mesmo e... Não, mas aí, por exemplo, muitas vezes eu não uso o objeto. No caso do ASP.NET, você pega os parâmetros do post. Entendeu? Você recebe lá um array de parâmetros. Então, muitas vezes a gente coloca muito, precisa ter um objeto, uma view model para fazer isso. Nem sempre. Então, se você... Pode falar. Se vocês se notarem... Se trafegar entre camadas, eu acho que precisa, para trafegar em camadas, né? Agora, se de repente você só precisar ali... Então esse exemplo que você deu, Valtieri, hoje todo mundo quase utiliza uma view model. No curso meu eu também mostro com view model. Só que na prática, eu falo, vou criar um objeto só para representar uma classe para representar. Disso, né? Não, eu vou lá e recupero. Eu dou um request form e pego o objeto daquele. É um dictionary que você recebe como parâmetro. Então você vai lá e pega a chave. Perfeito. Não, eu acho válido, totalmente válido. Não tinha pensado por esse lado ainda, mas acho que é algo válido sim, principalmente para recuperar aí. Em relação a trafegar isso aí depois para as camadas, existem duas possibilidades aí, né? Você... No meu caso aqui, muitas vezes no meu serviço, eu não espero um objeto, um DTO. Eu espero alguns parâmetros. Por exemplo, usuário. O que eu preciso para criar um usuário? Name e o e-mail. Beleza, eu espero esses dois parâmetros, duas strings, normal. Eu não espero um DTO chegar para o meu serviço. Se você tem muitos parâmetros, né? Vou começar... encher, tem N parâmetros lá, chega quase a ter uma entidade, o que você pode fazer é transformar essa entidade antes do serviço. O serviço espera uma entidade e você recebe isso. É um approach também. Ou o terceiro approach, você esperar um DTO, né, só com o que você precisa e transformar esse DTO na entidade dentro do serviço. Depende da usabilidade, né? Por exemplo, se você vai recuperar alguma coisa de um serviço e tal, de vez você ter que ir lá várias vezes, se você quiser, você pode jogar tudo, que nem aquele exemplo que eu dei, né, dentro de um DTO. E levar isso para trafegar entre quantas camadas forem necessárias, né? Perfeito. Mas aí a gente está falando de otimização, né? A questão assim, o uso do DTO, quando a gente fala e até condena, né, a gente tá falando assim, eu vi, tipo, não use DTO e daí, a gente usa view model. A gente não. Tá na mesma, cara. Eu uso. Vamos abrir um hangout sobre view model. Se vocês notarem, uma das coisas que foi corrigida no Web API novo, na nova versão do Web API, se você tentar usar o model state.isValid no Web API no 2.0, você vai receber sempre true. Sempre true. Por mais que seu modelo que você recebeu ali, e que ele tenha data annotations, etc., por mais que ele esteja falso. Você não tem. Na versão nova isso foi corrigido. Não sei por que acontece isso na versão antiga. Esse talvez seja um approach legal. Porque você pode ter um metadata no seu... Eu não colocaria metadata no meu domínio. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu não colocaria lá um atributo no meu domínio. Nem no meu DTO, por outro lado, no meu view model, eu não vejo problema em colocar. Você colocar um required, alguma coisa assim. Mas é para isso que ele serve mesmo, né? Mas então, eu acho que se você começa a gerar algumas complexidades, bem... E assim, quando a gente está na web, não tem muita saída, mas eu sempre fico, se eu coloco lá que é requerido lá na view model, vamos supor que eu estou usando desse jeito, certo? Então vamos lá, coloquei o requerido lá no meu view model. E aí eu coloquei no meu domínio, lá na regra de validação, a própria entidade se valida, né, ela tem ele também é requerido lá dentro, ok? Aí chega uma hora que não é mais requerido. Ok, eu tenho que alterar em 2 lugares. Isso me estressa. Esse é o caso, cara. Esse é o caso chato da questão do metadados. Mas se você for analisar, pense comigo, você tem uma validação no front-end também, não tem? Então, eu cheguei depende do jeito que eu quero colocar, eu consigo expor a minha validação do server para
o front-end. Isso nem sempre funciona, vamos dizer, fluidamente, né? Tem vezes que você tem que fazer algumas coisas, até por uma interface mais rica, você quer fazer alguma coisa diferente. Mas regras que são mais caras de validar, eu deixo no meu server, e o meu server ele tem regras que ele expõe, o cara pergunta através de serviço para o server para validar aquele tipo de coisa. Agora, regra simples não, regra simples realmente eu tenho no meu cliente. Ô Victor, é até uma questão que eu ia te perguntar, mas acho que já respondeu, porque assim, para você validar a sua entrada através de regras que estão no seu domínio, a sua apresentação teria que conhecer o domínio, ou você faria isso através de serviços, é isso? Isso. E também tem algumas formas de você consultar, e assim, eu nunca cheguei no modelo que eu gostei de fato, mas eu cheguei bem próximo disso, de criar esses validadores e esses validadores gerarem JavaScript. Certo? Entendi. Então, o validador da entidade gera um JavaScript que valida ela, então a regra também está no cliente. Basicamente é o que eles fazem com o ASP.NET MVC, né, cara? Que você Sim, mas altera aí o problema é por ser com data annotation, aí não então, cara, é algo que eu não então, é por isso que eu uso as view models, porque lá deixa os data annotations. Eu ainda entendo aquele conceito do web que você tem que ter o double check, né? Você tem que ter o check na entrada e no server. Então eu utilizo o double check assim do view model com os data annotations na entrada, né? Que ele já faz as funções JavaScript também, etc. E no server eu também faço o segundo check, que seria a consistência daquilo realmente, né? Para não confiar somente na entrada. O problema de validação que eu tenho hoje é igual o Victor comentou, são nas validações simples, cara. Se o campo é requerido ou não, etc. Esse pra mim é mais difícil, porque é um required no campo lá. Por exemplo, quando eu vou fazer que eu quero garantir que o e-mail é único. Então hoje eu já tenho uma diretiva no Angular lá, que é um input e-mail, que eu só copio e colo essa diretiva na minha aplicação lá e dou lá um AB-input e-mail. Aí esse cara já vai validar no meu servidor lá se o e-mail existe antes de imputar o e-mail. E ele vai imputar um erro lá. Mas beleza, isso é uma regra que tá lá no meu servidor lá. Isso é uma regra de fato lá, né? Agora, mas ele consome um serviço para isso. Consome um serviço para isso. Se você não for depender de serviços, daí você teria que trazer o domínio para a sua apresentação. Exato, que eu não quero. Exatamente. Eu não quero, entendeu? Porque assim, quem quer... Minha aplicação hoje, quando eu tô falando, vamos falar em Web API e até o ASP.NET, né, que esteja no front lá, ela consome um serviço que faz a orquestração desses caras aí, e o serviço, ela não conhece repositório, ela não conhece domínio. Mentira, domínio ela conhece sim, cara. Posso responder aqui o Thiago 21? Até esquecido. Quem que é esse cara aqui? N Takashi, eu não sei, N Takashi. Que ele pergunta. Não, é isso mesmo, N Takashi. É errado eu ter o meu modelo tanto no meu front quanto no meu back? Depende da sua arquitetura. Eu defendo já há algum tempo, uns 3 anos, sei lá, faz tempo pra caramba, a utilização de SPA. E em SPA você tem modelo no cliente. Certo? Então, esse modelo vai ter regras, você vai ter validações lá. E a comunicação é através de REST com o server. Onde aí a gente está falando de outra coisa lá, que dentro dele pode ser modelado com DDD. Mas a exposição dele é através de serviços. Certo? E aí, respondendo o Thiago 21, não tenho medo de colocar minhas regras no client, porque como o Eduardo já falou, sempre tem double check. Você nunca vai fazer por exemplo, uma transferência de conta de um cara para o outro só com as regras no JavaScript. Até mesmo porque não são todas as regras que é feito em client, né? Sim, você tem que consultar e fazer algumas validações no server que... Sim, e assim, ali você só está fazendo interface. Certo? Exato. Então, tudo você não tem vai que ser criptografar a senha no client. Não, até você pode criptografar a senha no cliente. Se você usar hash que não volta, você criptografa lá para não passar. Mas você não vai fazer por exemplo, transfere dessa conta para essa conta e você não vai checar no servidor se quem está mandando pode fazer isso. Quem falou porque eu abro um fiddler.
eu abro um fiddler e quebro suas duas pernas, cara. Eu intercepto sua requisição e já era. Exatamente. Quem falou que usa annotations para validar input ao invés, eu não sei se eu escutei bem, para não faz validação em client e deixa para annotations? Quem foi? Foi você, Pires? Eu uso os annotations para fazer a validação no client, mas parte do cliente. Você, ok, mas aí você abstrai o JavaScript para isso? Não, aquilo mais básico que o Annotations faz, eu deixo ele fazer. Agora, tem mais coisas em JavaScript que validam outras coisas, né? Agora, que nem requerido, tamanho de campo, essas coisas, o Annotations ele faz e eu acabo deixando ele fazer mesmo. E tem outra coisa, ele é totalmente extensível, né? O Annotations você pode ir lá e falar, por exemplo, valida CPF para mim. Aí você escreve uma extensão do jQuery Validate lá. E coloca nele. Coloca nele. Ou até uma validação server-side. Sim, você tem aquela remote validation lá que funciona. Né? Então, assim, foi um jeito legal que os caras conseguiram fazer de colar, né, o modelo com coisa ali. Mas, mesmo assim, ainda tenho minhas dúvidas às vezes. Uma coisa que vale salientar, assim, o pessoal também deve ter uma preocupação bastante com isso, mas que nos próximos tópicos, quando a gente sentar para conversar de novo, a gente vai falar sobre Anti-Corruption Layer, sobre Host Open Server. Então, assim, isso são formas de você tentar tratar essa transferência de modelos distintos de um lugar para outro. Então, a gente vai discutir mais sobre isso também, lá na frente. Faltou o Border Context, hein? Pensei que a gente ia falar disso, acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Beleza? Na verdade, a gente estouramos 15 minutos aí. Já estouramos 15 minutos. Mas, cara, acho que beleza, dá pra gente continuar na quarta que vem? Vocês podem? Pode ser, pô. Né? A gente acho mantém que na quarta. Tá seguindo a sequência aí, né? Tá legal, tá. Deixa eu só ver se o pessoal tem mais alguma dúvida. Podem ir falando aí, pessoal. Cara, rolou uma pergunta mais cedo aqui, eu nem sei se, vamos ver aqui, não tem nada a ver com DDD, mas perguntaram sobre TDD, sabe? Uhum. Foi o Thiago. Tá, mas qual é a pergunta, o TDD? Deixa eu verificar. Ele tá falando, eu não achei aqui, mas ele falou mais ou menos assim, que ele falou que pratica pouco, mas ele tá tentando, e que mesmo vendo tanta gente falando sobre TDD, vendo pouca gente adotando realmente o TDD. Aí ele perguntou assim, por quê? Por quê? Porque o pessoal não sabe testar. Não é, cara. Não, eu acho que é cultura, é mais cultura ou modo de pensar do que. E talvez um pouco de confiança também, sabe? Na verdade é o seguinte, assim, aqui na Lambda, por exemplo, tudo é com TDD, não tem opção. Então, e aí o que acontece? Todo mundo que a gente pega aqui no mercado não testa. Eu não consigo contratar um que testa até hoje. Então, aí chega aqui, ele começa a ver que todo mundo testa, e ele começa a testar também. Ele começa a testar. E aí, com o tempo, ele não consegue fazer mais sem teste. Ou ele faz o seguinte, ele desenvolve, aí para ele liberar a release, ele tem que fazer o teste, ele vai e começa a fazer os testes. Isso acontece no começo. Você entendeu? Tipo assim, ó. Porque então, depois alguém vai bater na mão dele. É um fake TDD, né? Mas aí não é TDD, é teste, né? O cara tá fazendo teste. Isso, tá fazendo teste, mas não é TDD, exato. Mas quando o cara vai parear com alguém, aí ele já não consegue fazer isso. Então, na verdade, eu concordo com você que é cultura. Se a gente tivesse mais empresas que obrigasse a esse tipo de coisa, o cara era obrigado, não teria como. E aqui, depois de um tempo, você não precisa mais obrigar, porque o cara já vê que ele não consegue mais fazer sem isso. Se você falar, desenvolve isso aqui sem TDD, eu vou ficar, cara, eu vou fazer, não tem jeito. Seria a mesma coisa de falar para você não usar o Internet Explorer. É quase isso, só que não. É o Spartan agora. Deixa eu só comentar. Isso tá ligado diretamente à cultura, cara. A cultura. Já vi casos aí de nego chamar um cara pica das galáxias de Scrum e o cara dá um treinamento fodido, treina a equipe, sai fora e a empresa não usa Scrum. Por quê? Porque não é a cultura dela, entendeu? O TDD é a mesma coisa que você falou, Vitor. Se você você quando começou é algo diferente. Então quando você começou, provavelmente havia alguma
você torcia o nariz provavelmente para alguma coisa. E daí você começa a usar. No começo você não vê, pô, eu estou escrevendo mais, e assim, o passo é lento, eu estou demorando. Se eu não tivesse isso, eu estaria mais rápido. Só que aí você já acaba. tinha terminado. Mas você acaba não vendo. A principal vantagem que você tem com o TDD, desacoplamento, certo? O design da sua classe, o design do seu software sai melhor, tá? E além disso, você vai ganhar em manutenção desse software. Tá? Porque se você faz com TDD, você está tendo um alto índice de code coverage. Não que você busque isso 100%, mas você vai ter, porque você só desenvolve alguma coisa se tiver testes em cima daquilo. Tá? Se você usar aquilo, você vai ter um alto índice de code coverage, quer dizer que se você precisar fazer uma manutenção, você tem a gente costuma falar que é aquela cama de segurança, né? Rede de segurança, né? Não cobre o pé e descobre a cabeça. E aí se você vai pro lado, precisa alterar tal coisa, você vai alterar sem medo, porque você sabe que você tem testes te segurando que você não quebrou nada pro outro lado. Um outro ponto, Vitor, que eu sempre comento sobre a questão do uso do TDD, quando você está fazendo teste, normalmente você descobre muita coisa que você esqueceu na modelagem, ou que você passou despercebido. Você começa a dar instância de um novo usuário, começa a fazer isso e fala, puta, mas será que um usuário pode se autenticar se ele estiver inativo? Aí já começa a vir questões na cabeça. São coisas que provavelmente você só pegaria na tela, lá na interface. Sim. Que você acaba pegando no seu domínio. Eu acho que esse é um ganho, cara, essencial do TDD aí. E quando você chega na interface, você esquece de testar. Ou se você lembra de testar, aí depois você testou, funcionou, e aí você altera uma função que não tinha nada a ver com aquela. Certo? É outra função que agora cria um novo status, que é o usuário ativo, o usuário inativo e o usuário amarelo. Só que agora com o usuário amarelo, o usuário inativo quebrou. E você não testou na hora que você alterou o usuário amarelo. Aí você se ferrou. E só um adendo, TDD é uma coisa totalmente diferente de testes unitários. Tá? A gente usa os testes unitários no TDD, mas é um approach diferente. Cara, vocês querem me enganar que você fala assim, eu vou escrever aqui agora, depois eu faço o teste. Isso não é TDD. E não é TDD. Eu acabei de falar. Teste nunca vai ser escrito. Exato. Uma outra coisa que também me... Pergunta aqui. Deixa eu só colocar uma frase. Teste unitário, essa frase eu não gosto muito de ouvir. Porque teste unitário, a interpretação mais a fundo vai falar que eu estou criando um teste. Um teste unitário. Teste de unidade, eu estou testando a unidade do código. É uma tradução incorreta da unit test, aí saiu o teste unitário. Então é teste de unidade. Toda vez eu encho o saco do pessoal, então vou aproveitar que deve ter um monte de gente assistindo. Pessoal, teste de unidade, hein? Desculpa aí. O Vitor bate nessa tecla já tem um tempo, hein, Vitor? Desculpa aí, eu vou me punir com 10 chibatadas. Não, 10 é pouco. Virou masoquismo aqui. Uma coisa legal do TDD ou BDD que eu acho sempre legal de enfatizar é o fato de você parar as mãos nervosas do desenvolvedor e fazer que ele use a cabeça antes, entendeu? Porque o desenvolvedor tem mãos nervosas, ele quer meter mão em código e não quer parar para pensar, entendeu? Por exemplo, uma estratégia muito legal... Isso aí tem um nome. É irresistível vontade de sair fazendo, né? VLSF, vontade louca de sair fazendo. Não, é isso mesmo, Eu participei de um processo seletivo bacana na Walmart ano passado. Estava trabalhando na CodeMine, trabalhando com Ruby, e teve uma coisa bem legal. A gente construiu uma espécie de API na nossa avaliação lá, e o DDD foi fundamental, porque eu não entendia como é que ia ser essa API. Então ela foi nascendo à medida em que eu fui pensando o problema. Entendeu? Então lá tinha os tópicos do que eu deveria fazer. Então eu fui primeiro vamos validar o que esse cara está me pedindo. Aí nascia depois a classe naturalmente, o objeto, nascia a API, o service, e isso é muito legal.
Tem um cara que perguntou aqui, eu já até perdi, teve tanta gente que perguntou, Felipe Rocha. Que ele falou, eu achei interessante a pergunta dele, porque ele falou que eu estou entrando no mundo de TDD e testes no modo geral e tenho uma dificuldade grande de mensurar o mínimo testável do teste unitário. Então, ó, teste de unidade, lembra? Ou eu testo pouco ou eu testo demais. Como que vocês mensuram isso? Cara, eu vou falar a minha experiência. Assim, eu uso a regra do TDD, baby steps. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Cara, passos curtos e vai fazendo o que você precisa. E conforme se você vai fazendo baby steps, você vai fazendo a sua classe, o seu método, pequeno bastante, porque você precisa testar só aquele pedaço. E ter muito. Tem aquele System Under Test também, que é o SUT, né? Muito utilizado nos livros de TDD que você pegar, que você precisa testar e tem que. Essa é uma dica importante. Você vai ter que testar o comportamento do seu método. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Você pegou e tem um teste que vai lá e dá um console.writeLine. O seu método lá dentro, ele dá um console.writeLine e escreve alguma coisa. No seu teste, você vai verificar se escreveu no console? Não. Você vai testar se ele chamou o console. Certo? E aí tem toda a questão de gestão de dependência, porque você vai ter que fazer, porque o console é um método estático, ou o writeLine é um método estático, você não vai conseguir, você vai ter que injetar alguma forma assim. Mas o que você precisa entender é que você não vai testar o comportamento completo, você vai testar só o comportamento do seu método. Se o seu método chama um outro método, é esse o comportamento dele, você tem que verificar se ele chamou. Entendeu? Se ele passou os parâmetros corretos. É isso que você tem que verificar. Então, muita gente eu vejo querendo testar tudo do método, assim, todo o comportamento que o método vai ter. Não, você vai ter que testar o comportamento que o seu método escreve, ele descreve. Então, é isso que você precisa testar. Tem uma pergunta de Ivan que ele faz uma... Desculpa, Eduardo. Não, pode ir. Desculpa, pode falar, Eduardo. Ah, tá. Não, eu só ia falar uma coisa bem pequenininha, assim, quanto mais você testa coisas desnecessárias, mais teste você vai ter que refazer quando houver uma mudança. Isso também é ruim. Teste é um passivo. Uma hora ele vai te cobrar. Então não pode ser também muitos testes, porque tem hora que você olha e fala, esse teste não está me acessando nada. Cara, eu acho fazer assim, uma ponta. Peraí, vocês falam testes que não falam, nós fazer um teste trivial, isso? Tipo, por exemplo, você vai testar se o nome do usuário é nulo. Pronto. Se é uma regra de negócio, você tem que ter. Se é uma regra de negócio, eu acho que você tem que fazer. Eu acho que, assim, teste é teste, pô. Você vai... Mas eu acho que é o... Você vai fazer um negócio pensando na manutenção? Mas eu acho que é o ponto que a gente tem de equilíbrio, né? Por exemplo, uma coisa que a gente tem que fazer um alinhamento, e a pergunta de Ivan aqui é a seguinte, eu posso usar TDD com DDD, entendeu? Então é aquela questão assim, pô, se você já fez uma especificação dos seus domínios, se você já sabe como aquelas regras de negócio estão alinhadas, quais são os contextos, os balde contextos estão definidos, já fez o mapeamento, cara, então você já tem um puta material para fazer os seus testes, entendeu? Só que daí você vai escrever o teste depois do domínio. Não, mas eu não estou escrevendo código do domínio, eu estou dizendo, eu levantei o domínio e as regras de negócio, entendeu? Eu conversei, entendeu? Eu tenho o levantamento do meu domínio e tenho um puta material para escrever meus testes. Então, assim, eu não posso chegar agora e validar porque... Ah, tá, agora eu vou chegar aqui, eu vou validar a data do C#, saber se a data do C# funciona. Eu quero saber se de fato o Entity Framework salva no banco. Isso até tem um certo valor quando a gente está falando de teste integrado ou teste funcional. Isso. Porque, por exemplo, um dos testes que eu faço, que não tem nada a ver com TDD, não estou falando de TDD agora, mas é um teste integrado para verificar se, por exemplo, o mapeamento está feito corretamente. Então eu crio a classe, crio o mapeamento, faço ele salvar no banco de dados e verifico, está salvo lá? Ok, meu mapeamento está correto. Isso está certo. Mas isso pertence ao mundo da integração, né? Não é o mundo da integração. Não tem nada a ver com o domínio. Não é do domínio. Isso aí é só para garantir que a minha infraestrutura continua funcionando. Isso. Exatamente. Então, o ponto que eu queria chegar é que a gente consegue de 0 a 100 com testes, cara. Você consegue testar desde a sua infraestrutura até seu controller, sua view lá. Se chegou uma view bag na sua view, por exemplo. Entendeu? Alguém comenta o caso do Facebook aí. Hã? Alguém comenta o caso do Facebook aí, que ele é testado de ponta a ponta, a cada deploy.
Mas, por exemplo, todo o nosso. Aqui, Comenta aí. toda vez que a gente manda algum software para faz o build, roda teste de unidade e todo build roda teste de unidade. A cada build diário, noturno, geralmente, que roda durante a noite, roda teste de unidade, teste funcional e teste integrado. Porque ele se demora mais. Então, por exemplo, toda vez, antes de ir para a produção, tem que rodar todos esses testes. Teve um caso de um software que a gente fez há pouco tempo que teve 2.000 testes. Uhum. Então, eu comentei aqui do caso do Facebook, mas é do Facebook mesmo, né? Não sei se já chegaram a dar uma olhada, dar uma lida no processo deles de teste. O pessoal está desenvolvendo toda hora, na hora que eles estão dando commit, isso já vai para um processo de teste, eles têm uma cobertura de praticamente 100% de teste. Então quer dizer que na hora que o cara der o commit, aquilo lá vai disparar uma trigger, ele sai do outro lado pronto para fazer o deploy, aquilo lá está testado 100% e automatizado, né? Isso que é o importante entender, que o teste ele consegue te cobrir 100% tudo naquilo que você faria manualmente. Eu só gosto de colocar o exemplo, neles. exatamente. Eu só gosto de dar de também não busquem code coverage de 100%. Tá? Isso é uma falácia. Você não vai chegar em code coverage de 100%. Isso não é bom. Tá? Eu tenho que ter 100% de code coverage. Porque não vai que você vai ter que testar até os construtores lá, né? Tem coisa que não vale a pena você testar. Então você tem que olhar o custo-benefício disso. Hoje o que a gente faz, a gente estabelece uma meta para cobertura, tipo 80% do código. Cara, hoje está 89, eu acho. Por exemplo, 89. A gente bateu aquela meta. Ela não pode cair mais. Se aumentar, aquele que aumentou já fica sendo a próxima meta. Ela estava em 83, a galera foi aumentando, caiu para 89. O problema é que as novas implementações elas vão cair nisso, né? Mas você chegar em 100 ferrou, né? Mas talvez essa métrica não tá legal. Mas a gente não vai chegar em 100, cara, é muita coisa. Mas eu estabelece uma meta. Particularmente, eu não gosto muito desse tipo de meta. Mas é porque aí é uma questão mais soft skills do que parte de técnica. Porque quando você fala para a pessoa que a meta dela é esse número, ela vai trabalhar para aquele número. Então, eu preciso fazer code coverage de tantos por cento, eu não consegui aqui, deixa eu fazer um teste qualquer em cima desse método aqui que não está testado, mesmo que aquele teste não tinha valor. Concordo. Mas isso que rola isso. Mas aí é uma questão mais de soft skills, né, questão de pessoas do que técnica em si. Responsabilidades. Isso. Galera, sem querer ser chato, mas a gente precisa fechar esse hangout. Já deu 1h30 de hangout aqui. Você é chato, hein? Caralho, você é muito chato, mano. Você é chato pra caramba, velho. Sou chato mesmo, sou. E a gente vai ter um próximo hangout na quarta que vem. Vocês estão mais que convidados, tá? A pauta What's happened? O Baltieri é mal educado, ele desligou todo mundo sem falar tchau. Caraca, meu irmão. Eu acho que Eu falei assim, não sei se derrubou o YouTube, se lá caiu. Acho que não. Assim, o que você está falando era na próxima encontro, que ficou aí dentro ainda o Aggregate Roots, né? Shared Kernel e Automation Layers, né? Acho que a gente tem nossa, o som tá horrível, Ian. Tá horrível. Deixa eu te ajudar aqui, cara. Tudo culpa do Baltieri. Depois ele vai editar o áudio aí e vai deixar sua voz ok, cara. Alô, pessoal. Desculpa aí, deu pane no vídeo, cara. Tá. Cara, olha só, acho que a gente não falou sobre Aggregate Roots, que tava para hoje, Bounded Context, Shared Kernel e Anti-Corruption Layer, né?
Assim, tem coisa pra caramba aqui. Talvez acho que dois. Hoje a gente praticamente falou de dois tópicos muito bem. Eu acho que acabamos falando de outras coisas aí. Mas eu acho que dois tópicos acho que dá pra falar bem. Até mesmo porque fica muito extenso, cara. Ninguém consegue participar uma hora e meia, sabe? Vamos só finalizar aqui. Depois a gente bate um papo em off sobre isso aí, beleza? Beleza, só pra... Então, assim, ó, obrigado todo mundo que participou aí. Obrigado pessoal que apresentou. Na quarta que vem tem mais, tá? Não percam. Já vai pro YouTube isso aqui, só que ele demora um pouco pra renderizar o vídeo lá, né? Pra fazer as compressões. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu. Abraço. Valeu.